Vamos lá, palavra que Deus nos deu hoje. Segundo Reis, capítulo de número 4. Por gentileza, em reverência à palavra do nosso Deus. Põe assim em pés. Segundo Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 8. Quem é bom de Bíblia já encontrou, diga amém. Oh, glória a Deus, você já encontrou. Versículo 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, e nós, ovelhas do teu pasto, que viemos para nos alimentar dessa palavra. Senhor, fala aos nossos corações, unge a nossa mente, unge o nosso coração, para que possamos receber, entender e também colocar em prática essa palavra, aleluia, nas nossas vidas. E que o Senhor possa usar essa porção, nos alimentando nesta noite e nos dando, Deus, direção a cada dia, a fim de que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos em Cristo, pergunte para quem está do seu lado aí: como está o teu testemunho? Você não... Teve uns que não tiveram coragem de perguntar. Então vai para o outro assim, do outro lado, e diz assim: irmão, como é que está o teu testemunho? Aqui, hoje a palavra é sobre testemunho. Eu penso que é oportuno para diante de tantas coisas. Nós temos um Eliseu, um homem de Deus, que sempre se retirava para esse lugar, para Sunem, o nome do lugar. Daí dá o nome da mulher, como era chamada, a Sunamita. Sunem era o lugar que sempre ele ia orar. E quando ele ia ali orar, ele ficava no monte. No monte não tem casa, no monte não tem abrigo, no monte não tem cama. Enfim, não há comodidade. Era no tempo, no relento, como diz o nordestino. O Eliseu vai chegando lá, passando naquele lugar, e aí nós lemos aqui: sucedeu que um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, uma mulher de posse, a qual ela o reteve, para fazer o quê? Comer pão, fazer um lanche, ali com aquela família, com a família da Sunamita. Então ela vê Eliseu passando de vez em quando, indo para aquele lugar para fazer o quê? Orar, jejuar, estar diante de Deus. Aí a Sunamita vai lá e olha, observa que ele sempre passava ali e diz: ei, vem cá, Eliseu, entra aqui em casa, vamos fazer aqui um lanche. Serviu. No nosso Brasil cultural, a cultura seria cafezinho, um pão da tarde, da padaria, com queijo derretendo dentro. Seria mais ou menos isso aqui no Brasil. Aí, toda vez que ele ia a Sunem, a Sunamita o detinha. E toda vez ele ficava ali e tomava o lanche. E nessas muitas vezes que ele ia até lá e que ela o detinha para sempre abençoar a vida dele com o lanche, ela aproveitava para observar, para ficar de olho na postura de Eliseu.
para observar o seu perfil de comportamento, para observar suas palavras, suas atitudes, suas brincadeiras, a sua postura. E depois de muito ele passar por ali, ela chega a uma conclusão que nós lemos aqui. Qual é a conclusão que ela tem? Ela disse a seu marido, no versículo 9, que nós lemos. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós, ele é o que, irmãos? Um santo homem de Deus. As palavras, o comportamento, as atitudes, o testemunho, a forma de se conduzir com o sexo oposto, porque era a sunamita, uma mulher rica. Tem muita gente que quer chegar perto dos ricos por aí, irmão, já dá uma de profeta. E Eliseu não dava uma de profeta, ele era profeta. E aí quando é para rico é só bênção. Um empresário me falou uma vez que ele estava na empresa e aí alguém ligou para ele e já o pessoal da empresa atendeu, não foi no celular, foi no telefone da empresa. E aí ele disse: não, eu sou o pastor fulano daqui de São Paulo, o empresário do Pará. De São Paulo. Não, é porque eu tenho uma palavra de Deus para ele. Aí ele disse: rapaz, olha o discernimento de Deus. Se realmente Deus quisesse usar esse camarada para falar comigo, ele iria ligar no meu telefone. Mas aí esse camarada já achou, foi na internet a empresa, e ele conseguiu o telefone e está dando uma de mensageiro de Deus aí. Aí ele disse: mulher, atende lá. Aí a mulher disse: não, aqui é a esposa dele. E o camarada do lado de lá, dizendo de São Paulo, que era profeta: não, é porque eu tenho algo de Deus para ele, não sei o quê. Irmão, e quando foram ver, era algo sem pé, sem cabeça, e é um do meio dos mercenários que querem se valer do título de homem de Deus, de profeta, para tirar proveito da fé alheia, a fim de se beneficiar. E aí, quanta gente está entrando nessa? E o Eliseu, não vejo ele se inclinando para esse tipo de coisa, de querer tirar proveito do seu ministério, tirar proveito da posição que ele tinha de profeta, de homem de Deus, para chegar na casa de alguém e tirar proveito para si. Não vejo isso aqui. Não vejo Eliseu se insinuando para a mulher, sexo oposto. Não vejo. Não vejo ele com piadinhas que não convém a um santo homem de Deus. Então ela vai observando, e aí ela vai fazendo a leitura pelas atitudes, pelas palavras, pela conduta. E não é no primeiro contato que ela diz: é homem de Deus. E muita gente na igreja está sendo enrolado com esse negócio. Porque chega alguém que é convidado, chega na igreja, prega, e é a primeira vez, às vezes, que a igreja está tendo contato com esse irmão, com essa irmã, que foi chamado para ministrar, aí o Espírito fluiu, e a igreja já diz assim, muitos da igreja: é homem de Deus. Primeiro contato. Só porque houve uma manifestação espiritual, é mulher de Deus. Aí Jesus está dizendo que nós não conhecemos as pessoas pelo dom. Não é isso que Jesus ensina. Nós não vamos conhecer ninguém pelo dom. Nós vamos conhecer pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. Pelo fruto
o conhecereis. Porque a árvore boa dá fruto bom, mas uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Quer conhecer alguém, diria minha mãe, coma 1 quilo de sal com ele. Não é que você vai pegar 1 quilo de sal, uma colher para cada um e vai comer os 2, cada um comeu meio e morreu os 2, porque vai arrebentar com a vida. Mas assim, o tempero que menos se usa na cozinha é o sal. E 2 apenas cozinhando até consumir 1 quilo de sal, já passou muito tempo. Já deu para ver o comportamento, já deu para ver o caráter, já deu para ver atitudes que é escondida no primeiro contato, já deu para ver muita coisa. Quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ele. E foi isso que a Sunamita fez, não foi no primeiro contato. Pare com esse negócio de ver primeira manifestação de Deus na vida da pessoa e já diz logo, é homem de Deus. Eu acabei de ouvir um testemunho numa reunião do nosso pastor presidente, pastor Océlio, que ele falou que numa igreja que ele pastoreou, lá tinha um presbítero piedoso. E esse presbítero fazia na igreja um grande trabalho. Ele andava na cidade, visitando pessoas, e lá ele orava pelos enfermos. Muitos enfermos eram curados ao longo da caminhada, e assim ele prestou para Deus um grande serviço na igreja. Mas aí o tempo passou, ele foi acometido de câncer. E aí o tempo passou um pouco mais, o câncer evoluiu, e ele ficou no estado terminal, magrinho, só pele e osso. E aí, queridos, uma preocupação na igreja, que orava por ele, porque já estava tão ruim o estado dele, que a igreja já entendia que o bom seria o Senhor chamar o servo dele e levar. E o tempo passava e ele não partia. E o estado dele era lamentável. Até um dia que ele chamou o pastor diante dele, porque Deus falou com ele, disse, olha, tu não vais sair desse sofrimento enquanto você não confessar o pecado da tua mocidade. Há muitos anos atrás, ele havia caído no pecado de adultério. O tempo passou, ele não confessou. O tempo passou e ele, presbítero, trabalhando, pregando, orando pelos enfermos, enfermos sendo curados. E o tempo passa, ele acha, porque Deus estava operando, que já estava tudo resolvido. E aí isso me leva a entender com você que o tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o que a palavra diz. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que apaga, que diz lá o João na sua epístola, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Aleluia. Mas sem confessar, irmão, qualquer um de nós estaremos perdidos. E aí, ele chama o pastor vai até ele, diz, pastor, minha situação é essa. Eu preciso ir à igreja, pedir perdão à igreja. E ele foi, numa cadeira de roda, e quando lembrei agora de um detalhe, quando ele fala com o pastor, ele começa a dizer, chorando muito. Diz, Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo. E ele começou a dizer, santidade é coisa séria, pastor. E ele ficava repetindo, santidade é coisa séria, pastor. Santidade é coisa séria, pastor. Deus falou comigo. E aí ele confessa o pecado. Marcaram um dia, ele foi para a igreja, numa cadeira de rodas, ele chega na frente, muito debilitado. Aí ele chega diante da igreja e pede perdão à igreja. A igreja libera sobre ele o perdão.
Depois desse culto, ele vai para casa. E uma semana depois, se não me falha a memória, o Senhor o chamou para si. Mas o que o estava detendo? É porque ele tinha pendências diante do Senhor. E Deus tinha plano de salvação na vida dele. E por isso o Senhor trabalhou e segurou para que ele fosse salvo. Então, queridos, testemunho. Como é que está o nosso testemunho na sociedade? Porque tem obreiros, tem líderes, e quando eu falo obreiro, eu não estou falando de ministério especificamente, um pastor, um auxiliar, presbítero, diácono, não estou falando disso. Eu estou falando no geral, porque todos nós somos obreiros de Cristo na terra, sim ou não? Sim ou não, irmão? Todos somos. Todos somos. E aí, como está o nosso testemunho? Aí me veio a lembrança, uma igreja que eu pastoreei. As irmãs, não fiquem chateadas comigo com o que eu vou falar agora e continue orando por mim, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém de vocês? Estou logo amarrando a oração aqui, a intercessão. Porque numa certa igreja que eu pastoreei, vinha uma irmã do ciclo de oração de vez em quando comigo dizer: pastor, vá na minha casa, o meu marido desviado, e eu preciso que o senhor visite a minha casa, que o senhor visite o meu marido. Eu sei que Deus vai usar o senhor lá. E eu não sentia, o coração fechava toda vez que ela falava. Aí lá vem o domingo seguinte, o culto seguinte, sempre ela vinha até mim no finalzinho: pastor, o senhor tem que ir na minha casa, o meu marido, a minha casa, você tem que ir lá. No outro domingo, de novo, e isso durou mais ou menos uns 2 meses, e meu coração fechado. Até um dia que ela vai até mim, e aí eu disse: Jesus, o que é que eu faço? Aí de repente, aquele negócio que o pessoal brincando chama de Wi-Fi, aí desceu um manto bem assim na cabeça. Tchim! Aí eu soltei. Disse: minha irmã, para o teu marido receber de Deus a salvação, depende de ti. Porque o teu marido fala uma coisa contigo, ele fala A e tu fala B, C, D, o alfabeto todinho. Tu vai fazer o seguinte, minha irmã, tu vai tomar água ungida. Como é isso, pastor? Você vai pegar na hora que ele estiver falando com a senhora pega um copo com água, coloca a água na boca e não bebe. Segura a água dentro da boca. Por quê? Porque se ela fosse falar, aí ela ia se molhar todinha de água. Então a senhora não fale. Faça o que a Bíblia diz, que a mulher vai ganhar o seu marido em silêncio, com bom testemunho. Está lá em Pedro, tá ou não está, irmãos? Sim ou não? Está lá. Aí eu olhei para ela, quando eu terminei de dizer essas coisas, olhei para ela e disse assim: irmã, é de Deus o que eu estou lhe falando ou não é? Ela falou: não, pastor. Começou a chorar, derramou lágrimas no canto dos olhos e disse: é de Deus. Então obedeça o Espírito Santo. Não deu 2 meses depois desse dia, lá vem um homem para a igreja. E lá vai ouvir a palavra. E lá vem a manifestação do Espírito Santo no coração dele. E ele vem à frente, se reconcilia. E quando eu saí dessa igreja, ele já era um diácono na casa do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Mas por quê? O testemunho da esposa. Às vezes o testemunho na igreja está bom, mas o testemunho de casa, irmão, está terrível. O testemunho lá na empresa onde trabalha, só misericórdia. O testemunho na escola onde estuda, só Jesus na causa. Ah, meu irmão. E quando eu lembro dessas coisas, a sunamita então começa a ir abençoar a vida do Eliseu. Mas não foi por outra coisa, porque ela viu que ele era
um homem de Deus. Se vai semear na vida de alguém, certifique-se que você está semeando numa boa terra, numa terra que realmente é fértil, por ter Deus lá naquela terra. Quem pode dizer amém? Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, no capítulo 4. Saindo de Reis, vamos para 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1 e 2. Testemunha. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Mas olha lá, os homens, a sociedade deve olhar para nós e nos considerarem o que, irmão? Está escrito aí. Desconsiderar o quê? Dispenseiros de Deus na terra. Numa casa, quando você tem uma despensa, você guarda lá os mantimentos. Lá na convenção, o pastor Célio criou isso. Tem uma sala para guardar mantimento. E lá foi chamado de despensa. E quem cuida do controle do que sai, entra e sai lá, é chamado de despenseiro. Ele controla o que sai. A alimentação, o sustento. Que os homens nos consideram despenseiros. Para que eu seja considerado dispenseiro, eu tenho que ter ligação no trono da graça de Deus, para receber o que vem do trono, e quando eu me apresentar à sociedade, esse povo tem que ver que na minha vida está saindo algo que vem de Deus, da graça de Deus, a palavra que vem de Deus, a unção que vem de Deus, a autoridade que vem de Deus. Nós nunca seremos considerados dispenseiros, sendo que o que sai de nós é coisa de nós mesmos. Tem gente que se move, e aí, meu irmão, é só o seu achômetro. O que mais tem nesses dias é gente na sociedade, nos grupos sociais, de WhatsApp, grupo disso, grupo daquilo, comentando o que está acontecendo de escandaloso ultimamente. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. O homem de Deus não trabalha com seu achômetro, ele recebe o que vem de Deus, que tem base na palavra de Deus, ele ouve a voz do Espírito de Deus, recebe a autoridade que vem de Deus, e ele se move por aquilo que recebe do trono de Deus. Oh, aleluia, aleluia. E aí quando ele se move, Jesus cura. Ele está liberando sobre pessoas, os doentes, a cura. Ele libera sobre as pessoas enfermas a saúde. Ele libera sobre para quem está oprimido a libertação. Ele libera para quem está triste a alegria que vem da presença do Senhor. Ele libera para quem está sem esperança, preocupado, desesperado. Ele libera a esperança que a palavra nos dá. E assim o homem de Deus, a mulher de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus, ele ouve os mistérios, recebe os mistérios, se conecta com os mistérios e vai liberando aquilo que Deus vai colocando no coração dele. E isso nos dá um bom testemunho. Porque a sociedade vai olhar para mim, vai olhar para você e não vai olhar e está dizendo é um fofoqueiro. E não vai olhar e não vai dizer é um polêmico que gosta de confusão. Vai olhar e não vai dizer de mim, de você, que nós somos dados a coisas estranhas aos preceitos do Senhor na sua palavra. Vai olhar para mim, para você, e vai ver não apenas um homem e uma mulher que se expressa e se move com coisas de si mesmo.
Porque, queridos, nós, o homem natural, a mulher natural, o que nós temos para dar para alguém, irmão? Eu disse aqui uma vez e quero reafirmar: se sair o Espírito Santo de mim, se sair os mistérios de Deus de mim, se sair o mistério de Deus da sua vida, o que eu e você temos para dar? Alguém responde isso? Nada. Porque o Gerson sem o Espírito, você sem o Espírito, eu sem os mistérios, você sem os mistérios, nós somos homens e mulheres maus. A carnalidade vai tomar conta. Um vai ser iracundo, o outro vai ser ciumento, o outro vai ser dado à vingança, o outro vai ter dificuldade de perdoar, o rancor toma conta, a raiz de amargura toma conta, o outro vai se jogar já na bebedice das coisas mundanas. E irmãos, o que nos mantém, aleluia, agradável aos olhos de Deus, não é a nossa natureza humana, mas é o sangue do Cordeiro que se esparge sobre nós, e o Espírito que vem da parte de Cristo, e a palavra que nos limpa a cada dia, e nos santifica. Isso nos faz homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas se ficar eu acho, o eu, não dá em nada, não resolve nada, não dá o problema, não dá resposta ao problema de ninguém, não muda a história de ninguém, não muda a situação de ninguém. Enquanto quisermos nos mover com o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio intelecto, com nossa própria vontade, com nossa própria inteligência, irmãos, chegaremos a lugar nenhum. Se eu quero ser um homem de Deus na terra, e ser visto como um homem de Deus na terra, eu preciso ter na minha vida o que está escrito aqui no versículo 1, que os homens nos considerem, aleluia, ministros de Cristo, despenseiro do mistério de Deus. Então eu, como ministro, primeiro, eu represento o céu, porque o ministro representa o governo que ele pertence. O ministro da educação representa o presidente da República. O ministro, qualquer ministério, qualquer ministro, ele vai representar sempre o seu governo. Os homens nos considerarem ministros na terra, eu tenho que ter toda a qualidade que reflete o reino de Deus na terra. Eu não vou ser considerado ministro de Deus na terra se eu não tenho os mistérios de Deus para transmitir. Não tem como. Eu e você precisamos entender isso nessa noite. Não tem como as pessoas olharem para nós como homem de Deus, mulher de Deus, se em nós não houver o mistério de Deus para nós liberarmos para a pessoa. Eu já vi gente chegando na igreja triste, abatido, angustiado. Mas quando o Espírito começou a se mover, a palavra começou a fluir, ou Deus usou alguém que foi até ele e liberou o mistério da dispensa do céu. Veio um mistério na vida de um irmão, de uma irmã, que vai até aquele que chegou na igreja preocupado, angustiado. Aleluia, vai até ele e libera uma palavra que está de acordo com aquilo que ele está vivendo. Ele vai para casa confortado e vai dizer verdadeiramente: o Senhor está no meio da sua igreja, aleluia. E aquele irmão, aquela irmã é o ministro de Deus na terra. Mas aí, a igreja de hoje está se movendo como se não tivesse Deus. Estamos deixando o Espírito meio de lado e nos movendo apenas mecanicamente. E tem muita igreja, tem muito ministro de Deus na terra, que sou eu e você, que está mais seco que língua de papagaio. Muita gente por aí que prega e não se observa mistério, que canta e não se percebe o mistério do céu,
que ensina e não há mistério no ensino, que vai evangelizar e não se vê, aleluia, mistério de Deus na evangelização, que dirige o culto e na direção do culto não se percebe o mover de Deus na direção do culto. E aí, irmãos, aleluia, como a igreja vai amar os mistérios, buscar os mistérios, ter sede pelos mistérios, desejar os mistérios que vêm de Deus, se na própria igreja ninguém está se colocando à disposição para que receba de Deus os mistérios e transmita para aqueles que precisam? Como? Como, irmãos? Aí vem para a casa dele muita gente. Toda vez que eu venho para o púlpito, Deus sabe do meu coração. Eu estou já na minha mente idealizando um povo que vai chegar, que passou o dia, cada um na sua labuta. E aí eu não sei, mas eu começo a supor. Talvez alguém chegue e teve um problema em casa, no casamento. Uma crise, um conflito em casa. Talvez seja pai com filhos, filho com pai. Situações familiares. E vem para a igreja. E o coração, só Deus sabe. Talvez alguém esteja enfrentando um sério problema financeiro. E chega na igreja. E só Deus sabe. Talvez alguém chegue enfermo, recebeu a notícia do médico. A situação não está boa. Chega e vem para a igreja. E só Deus sabe como está o coração. Talvez alguém chegue na igreja e esteja com a despensa vazia, não há mantimento, e ele está preocupado. Como vai fazer? O que vai acontecer a partir de hoje? E chega na igreja e precisa de uma palavra. E a minha preocupação é chegar aqui e ser canal de Deus para a sua vida, para que quando você saia, o seu coração saia aliviado por uma resposta de Deus que veio pela palavra, pelo mistério de Deus que veio no culto. E se eu não for esse dispenseiro, e se eu não tiver esse mistério na palavra, eu não estou cumprindo o propósito de Deus na terra, irmão. E se não fluir na sua vida, você que é líder, entenda o mistério. Dirigente de congregação, líder de escola dominical, das senhoras, dos jovens, dos adolescentes. Não é só uma reunião, não é só uma programação a mais. Não é apenas um culto a mais. Nós temos que chegar aqui entendendo, aleluia, tem que haver mistério de Deus na igreja. E começa da minha vida, e começa da tua vida, começa do altar, o fogo arderá continuamente no altar, aleluia. Temos que ser ministro de Deus na terra, e que libera os mistérios que vêm do céu para quem precisa. Aleluia, 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 aleluia. Pare e desista desse negócio de cantar vazio sem mistério. Tem muita gente com voz harmoniosa, melodiosa, que treina para ter técnica, para ter qualidade, para ter perfeição quando louvar. A mesma coisa os músicos treinam para tocar bem, para ter uma boa qualidade musical. E assim quem prega estuda, ensina, estuda para ensinar, estuda para pregar. E aí pode ter conteúdo, pode ter boa voz para cantar, pode ter boa técnica para tocar, mas se essas coisas não tiverem o recheio do mistério de Deus na terra, aleluia, é como um símbolo soante, meu irmão, de um sino que toca e logo vai embora. Se canta, é apenas uma técnica vocal que vai se ouvir. Se toca, é apenas um belo som do instrumento que não vai ecoar. Se prega, é apenas uma bela mensagem que vai ser ouvida. Se ensina, é apenas um bom conteúdo que vai ser transmitido. Mas se não houver o mistério, tudo isso é vazio. E essas coisas não curam, não restauram pessoas. Deus não vai restaurar vidas assim.
Deus restaura pessoas quando na minha vida tem palavra, mas tem a unção do Espírito Santo. Quando na tua vida você canta, mas se percebe o mover do mistério de Deus. Quando você canta, quando você toca, e Deus toca nas cordas do teu instrumento, aleluia, e a graça dele flui para abençoar o seu povo. Que os homens vos considerem ministros de Deus na terra, e aquele que libera o mistério de Deus da dispensa que vem do alto. Quem pode dizer amém nesta noite? Eu quero que você venha comigo, saindo de Coríntios, passando lá na frente, aleluia, Timóteo, Tito, chegando no livro de Tito, no capítulo de número 1, Espírito Santo, perdão, 1 Pedro, e eu encerro bem aqui, na primeira carta do apóstolo Pedro, ele vai reforçar isso, capítulo 4, versículo 10 e 11, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Cada um administre, aleluia, aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Aleluia. Que palavra. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Aí eu pergunto, quando recebemos o dom, recebemos um dom corrompido? Não. Quando recebemos o dom, recebemos um dom na carnalidade? Não. Recebemos o dom no engano, fazendo aquilo que não agradava a Deus? Não. O dia que recebemos o dom do Espírito na vida, foi dia de quebrantamento, foi dia de choro, foi dia de lágrima, foi dia, aleluia, de oração, foram dias de jejum, foram dias de deixar a cama na madrugada para ir para o chão frio, colocando-se na presença do Senhor. Foram dias de se entregar diante dele com um coração sincero e verdadeiro. E foi assim, nessa busca, nesta fome e sede pela presença dele, que o dom de Deus veio à nossa vida. Aleluia. E aí Paulo está dizendo, cada um dê aos outros o dom, como recebeu de Deus. Você recebeu em santidade. Quando for dar aos homens, entrega em santidade, irmão. Entrega em pureza, entrega em verdade. Transmita da mesma forma e na mesma qualidade que você recebeu naquele grande dia. Aleluia. Aí tem gente que no dia que recebeu em santidade, recebeu em pureza, recebeu em verdade, recebeu em quebrantamento, recebeu em humildade. E agora o tempo passou, o camarada está todo cheio de nó pelas costas e querendo ministrar o dom de Deus do mesmo jeito que antes. Não vai. Não vai. Aí tem muita gente, como diz lá em Coríntios, que Moisés já andava, depois que quando ele desceu dos 40 dias, que a face dele brilhava, depois de um tempo, ele começou a colocar um véu na face. Está escrito ou não está? Sim. Aí Paulo diz lá em Coríntios, eu estou falhando agora qual capítulo. Se vocês lembrarem aí, me digam, por favor. Mas, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 3. E aí, está dizendo lá, por favor, alguém abra lá, que o Moisés já estava andando com o véu, para que o
povo não percebesse que aquela glória que ele recebeu lá no monte já não estava sobre ele. Olha que coisa. Ele colocou o véu depois de um tempo para que não se olhasse mais, não se percebesse que não havia mais o mesmo brilho, que não havia mais a mesma graça, que não havia mais a mesma glória, que não havia mais a mesma unção, que não havia mais o mesmo poder. E Pedro está dizendo, cada um, aleluia, administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aí ele reforça no próximo versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não fale segundo a sua palavra, o seu achômetro. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. E quando eu faço segundo o poder de Deus, a graça de Deus, o mistério de Deus, aí diz aqui, aleluia, assim, dessa forma, em tudo Deus é glorificado por Cristo Jesus, e a Ele pertence a glória, pertence o poder para todo sempre. Amém. Deus é glorificado quando eu me movo segundo o poder dEle. Quando eu ministro conforme o poder de Deus na minha vida. E assim, quem andar perto de mim desta forma, quem andar contigo dessa forma, quem te acompanhar dessa forma, vai olhar para você e qual é o testemunho que ele vai dizer de ti? Ele é um homem de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Aleluia. Ele é ministro de Deus na terra. Ela é ministro de Deus na terra. A graça do Senhor está sobre ele, está sobre ela. Pode chegar perto, tem mistério. Pode chegar perto, tem graça de Deus. Pode chegar perto, tem palavra de cura, de restauração, de libertação. Tem mistério de Deus para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Acharam? O versículo? Me permita ler, por gentileza. 3 e 13. Aqui. 3 e 13. De 2 aos Coríntios. Aleluia. Espírito Santo. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Já não estava lá. Ele só segurou o véu para que não se percebesse que já não estava lá. O brilho da glória já não estava lá. E se o brilho da glória do Senhor não estiver em nós, irmãos, nunca alcançaremos um bom testemunho da sociedade. Nunca alcançaremos um bom testemunho da igreja. Nunca alcançaremos um bom testemunho, aleluia, da nossa própria casa, da nossa própria família, do nosso próprio esposo, as mulheres, a esposa, os homens. Nunca a tua mulher vai dizer, ele é um homem de Deus, o meu marido. Se não houver graça de Deus em ti. Teu marido, mulher, nunca vai dizer, ela é uma mulher de Deus, a minha esposa. Se não houver graça de Deus sobre você. Teus filhos nunca vão dizer, meus pais são uma bênção de Deus na minha vida. Se não houver graça de Deus sobre você. Espírito Santo. Que testemunho estamos dando aí fora? E eu quero terminar dizendo que acredito eu, firmemente, que o testemunho atual é de crente que congrega, que entrega dízimo, entrega oferta, mas não tem mistério. Já não é despenseiro do mistério.
Talvez as pessoas olhem para você e digam: aquele irmão, fulano, fulana, congrega lá naquela igreja, da rua Jacarandá. Ele é um crente, tem até um bom testemunho, congrega direitinho, cumpre a regra da religião direitinho, mas não tem mistério. Aí as pessoas vão olhar para ti e perguntar e procurar encontrar em você línguas estranhas, tem? Talvez já não tenha. Vai procurar em você cura divina. Quando estiver enfermo, tem? Talvez já não tenha. Vai procurar em você o mistério chamado de autoridade para expulsar demônio. Tem em você? Talvez não tenha mais autoridade para expulsar demônio. Vai procurar em você a autoridade para ministrar a palavra. Tem em você? Talvez já não seja encontrado. A palavra diz que quando a gente se reúne, a igreja tem cânticos espirituais. O outro tem profecia. O outro tem interpretação de línguas, variedade de línguas. Aí nós olhamos para nossas reuniões. Cadê os mistérios? Como vamos ser considerados homens de Deus? Que testemunho vão falar acerca de nós? E eu espero que não seja aquele testemunho que diz assim: rapaz, aquele irmão está lá na igreja, mas ô homenzinho fofoqueiro, ô mulherzinha que não larga a vida dos outros de mão. Eu espero que o teu marido não esteja dizendo: rapaz, a minha mulher, onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com essa coisa? Eu espero que a tua mulher louve a Deus pela tua vida. Eu espero que assim os homens falando bem da esposa, a esposa fale bem do marido. Eu espero que os pais alcancem a graça de serem dispenseiros dos mistérios para seus filhos. Na nossa casa isso tem acontecido. Vez ou outra, o Espírito vem, diz: ei, olha lá, aquele bichinho lá. Fala para ele assim, 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 porque o caminho dele que ele está fazendo isso, não vai dar certo. E a gente vai lá, e um homem zarrão, grandão, quando a gente se espanta, está chorando, se derramando no Senhor, porque o mistério de Deus veio e falou dentro de casa para ele. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nessa noite.